Olá, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da rádio. Começa agora mais uma entrevista coletiva e o nosso convidado é o Gênesis Barbará, que é um historiador. Me acompanha nessa entrevista, Osmair Thiago. Nós vamos falar um pouco de Cuiabá, que agora, dia 8 de abril, comemora seus 297 anos de história. E é justamente sobre essa história que a gente pretende, assim, manter um bate-papo com o historiador cuiabano que veio de fora, né, Gênesis? Sou o famoso pau rodado, né? Que inicialmente, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira vez que eu escutei a expressão pau rodado, eu fiquei meio chateado. Mas que seja pau rodado, que não seja de chapa e cruz, né? Que não seja de pé rachado, mas pelo menos importa é o meu sentimento, né? Acho que é isso que mais importa. Que seja de pau rodado, mas um pau rodado apaixonado pela cidade. Tão apaixonado que conhece profundamente a história da capital mato-grossense. É isso que eu gostaria que você colocasse aqui pra gente. Cuiabá, a formação de Cuiabá, como aconteceu? Ela fazia parte da capitania de São Paulo, antes de existir o estado de Mato Grosso? Eu sou um mineiro paulistano cuiabano. Então, eu sou de origem mineira, eu nasci em Minas Gerais, mas vivi praticamente metade da minha vida em São Paulo e outra metade aqui em Cuiabá. Então, e já estou ultrapassando isso. Então, ou seja, já estou mais cuiabano do que mineiro e paulistano, né? E assim, eu estudei, em São Paulo, a gente estudava muito sobre a história de São Paulo e sempre fazia citações à questão do Mato Grosso, porque a capitania de São Paulo, ela foi muito extensa. Então, a capitania de São Paulo, vale lembrar que a gente está falando sobre o período colonial do Brasil, a capitania de São Paulo foi composta por Minas Gerais, Mato Grosso, né, e Goiás. Então, nós tínhamos São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E a gente não pode esquecer também que nós estamos falando do Mato Grosso Antigo. E o Mato Grosso Antigo era composto por Mato Grosso do Sul e Rondônia. E Goiás, a mesma coisa. Goiás, nesse momento, era composto por Tocantins. Então, a capitania de São Paulo era gigantesca, era muito grande, né? Então, de proporções assim continentais, né? Então, sim, Cuiabá, o Mato Grosso, fez parte da capitania de São Paulo. E nós somos até capital da capitania de São Paulo, né? Por um determinado período, Cuiabá, devido à grande quantidade de ouro, chegou a sediar a capital de São Paulo, da capitania de São Paulo, inclusive o próprio governador vindo morar aqui por algum tempo. E qual que é a origem do nome Cuiabá? Então, a gente estava até conversando, a gente já escutou muitas explicações sobre a questão da origem da palavra, né, Cuiabá. Então, a gente chama isso de etimologia. Então, qual é a origem da palavra? Nós temos as explicações muito mais poéticas, relacionadas à cuia que caiu na água ou à cuia que escapou da mão do bandeirante. Só que a gente tem que deixar muito bem claro que fatos isolados, elas dificilmente vão levar ao nome de uma região, de uma cidade ou qualquer coisa parecida. Então, como nós somos um país de formação nativa, né, de formação indígena, a maioria das cidades, elas vão ter essa origem, o nome das cidades, né? Origem nativa. A maioria das cidades tem nome de origem nativa e outra tem nome de origem da igreja, da religião católica, como São Paulo, por exemplo, né? Então, as coisas elas acabam rodando muito em cima do popular. O que nós temos aqui no Mato Grosso é uma convergência de culturas, e culturas extremamente ricas. Então, a palavra Cuiabá, ela tem origem bororo, dos nativos que viviam nessa região, tá? Então, os bororo, eles tinham uma relação muito próxima com o rio, com o peixe, né? Até a origem deles, eles acreditavam que eles tinham uma origem muito parecida com a origem dos peixes e tudo mais, né? Que não deixa de estar certo, porque a gente sabe que, basicamente, a vida veio da água, né? Então, eles chamavam essa região de Cuiabá, eles chamavam, que é próxima ao rio, eles davam dois nomes, vamos assim dizer. Um lado eles chamavam de Cuiaverá, então seria Rio Cuiaverá, e o outro eles chamavam de Cuiapá.
e Cuiapá, né? Então, essa região tinha essas duas denominações dadas pelos nativos. Então, todas as vezes que os nativos estavam aqui nessa região, eles chamavam aqui de Cuiaverá ou Icuiapá. E quando os portugueses aqui chegaram, os bandeirantes, na verdade, quando os bandeirantes aqui chegaram, trazendo inclusive negros juntamente com eles, não uma grande quantidade de negros, a gente sabe que a grande quantidade de negros no Mato Grosso foi para Vila Bela, aqui em Cuiabá a gente não teve essa grande quantidade de negros. Quando eles chegaram aqui e escutavam os índios chamando a região de Cuiaverá e Cuiapá, eles falavam, eles chamavam, começavam a chamar, não, aqui é Cuiaverá e Cuiapá. Só que a gente não pode esquecer que o linguajar do paulista, do bandeirante, eles falam um português muito próprio deles, não é um português de Portugal. Então, quando eles tentam pronunciar a palavra, eles não vão falar exatamente como a palavra é. Por isso, o Cuiaverá e Cuiapá acabou ficando Cuiabá, né? Agora, o que quer dizer? Então, Cuiaverá seria lontra brilhante. Rio Cuiaverá, rio da lontra brilhante. Então, lontra é aquele animal muito parecido com a ariranha, né? Isso até eu perguntei umas vezes para o professor de biologia, dizendo que a lontra é um pouco menor. A lontra, ela é esse animal que vivia brincando ali nos rios, se alimentando de peixe e tudo mais. E os índios, da mesma forma, eles viam aquela lontra saindo da água e o sol batendo sobre o corpo delas, e elas têm um pouco de pelo e elas brilhavam. Então, eles achavam aquilo muito bonito. A gente tem que lembrar que o nativo ele é um contemplador na natureza. E ele utiliza muito a natureza para dar nome às coisas, né? E Cuiapá, seria o local onde eles pescam. E os nativos, eles têm o costume de pescar com arco e flecha. Então, Cuiapá e Cuiapá quer dizer local onde se pesca com flecha arpão, com arco e flecha. Então, a junção, vamos assim dizer, dessas duas palavras das regiões do Rio e os bandeirantes aqui chegando e tentando pronunciar isso, que não ficou fidedigno Cuiapá ou Cuiaverá, acabou ficando Cuiabá. Então, eles chamavam essa região popularmente de Cuiabá. Lembrando que a coroa portuguesa, né, ela demorou muito tempo para reconhecer essa palavra. Então, o primeiro nome da região foi Arraial, né, da Forquilha, oficialmente. Depois vem Vila Real do Senhor Bom Jesus, popularmente chamado de Cuiabá. Então, se anexou essa palavra, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Mas era o popular. É como aquilo que a gente estava conversando até agora há pouco, a Avenida Tenente Coronel Duarte, que todo mundo chama de Prainha, mas não se chama Prainha, chama Tenente Coronel Duarte. Né? E foi naquela região que Cuiabá começou. Cuiabá inicia a sua história no Cochipó. Isso é até bastante curioso, por quê? Cuiabá é uma das pouquíssimas cidades que, onde ela foi fundada, não é o centro da cidade. Então, o que é normal, se você viajar por qualquer lugar do nosso país, e até mesmo fora do nosso país, você vai no centro da cidade e você vai verificar ou vai perguntar aonde iniciou a ocupação dessa cidade. Eles vão dizer exatamente aqui no centro. Cuiabá não foi assim. Cuiabá começou a ocupação lá na região do Arraial da Forquilha, na região do Cochipó, na região Cochipó do Ouro, né? Mas o centro da cidade é aqui na Prainha. É aqui na região do Córrego da Prainha, onde é a Avenida Tenente Coronel Duarte. Agora, por quê? Então, a gente não pode esquecer que Cuiabá, ela nasce devido à questão, inicialmente, da busca do índio para ser transformado em mão de obra escrava. Mas essa busca do índio para ser transformado em mão de obra escrava vai acabar caindo na situação do ouro. Os bandeirantes encontram o ouro aqui. Né? Por acaso, eles não vieram em busca de ouro, eles vieram em busca de nativos. E justamente, principalmente os Bororo, porque eram índios mansos, eram índios mais fáceis de lidar. E isso até alguns antropólogos explicam por que a população cuiabana é tão receptiva. Então, é justamente por isso, porque eram nativos, os cuiabanos têm essa origem nativa, eram nativos mais tranquilos, mais fáceis de se conviver. Então, eles vieram aqui atrás dos nativos e acabaram encontrando ouro. E eles encontram ouro inicialmente lá no Cochipó. Só que o ouro da maior parte da região é ouro de aluvião. E esse ouro de aluvião, ele é um ouro muito superficial.
que fica bem na flor da água, bem aquele cascalho fino do córrego. Então é um ouro que acaba muito rápido. Então, em torno aí de 2 anos mais ou menos, o ouro da região do Cochipó acabou. E as pessoas ficaram desesperadas. Eis que Miguel Sutil encontra ouro no córrego da Prainha. E em quantidades absurdas, quantidade muito grande, até por causa da própria geografia ali da região. Que é você se coloca ali, você vai ver que você está num vale. Você tem a Avenida Mato Grosso, você tem a Tenente Coronel Duarte, então você vai ver que é um vale. Então todo aquele sedimento de rocha vai se depositando no córrego da Prainha. E isso, obviamente, por séculos e séculos e séculos, nós vamos ter uma grande quantidade de ouro lá. Então, quando acaba o ouro no Cochipó, a população se desloca do Cochipó para a Prainha. Então, em vez deles fundarem um outro arraial na Prainha, não. Eles mantêm o mesmo nome, Arraial da Forquilha. Tá? Então, há esse deslocamento. Justamente por isso que o centro fica na Prainha e não no Cochipó. Ô Gênesis, a chegada pelo rio Cuiabá, Cochipó do Ouro, né? Subiu até o Cochipó do Ouro, primeira missa rezada lá no Arraial dos Freitas. Eles vieram pelo rio Cuiabá, desceram até o porto, voltaram ou chegaram inicialmente lá no Cochipó, né? No rio Cuiabá, e subiu o Cochipó, ou fizeram esse triângulo, vieram para o porto, voltaram e subiram o Cochipó para chegar no Arraial dos Freitas. Qual a verdadeira história para a chegada de Cuiabá? Chegaram, atracaram no São Gonçalo Beira-Rio, inicialmente, e pegou essa subida para o rio Cochipó, indo até o Arraial dos Freitas, ou veio até no porto, vice-versa, enfim, fizeram várias trajetórias, aí que chegaram lá no Arraial dos Freitas. Qual é a verdadeira história para Cuiabá e para essa missa, a primeira missa rezada aqui na nossa capital, na nossa região? Osmar, essa sua pergunta ela é bastante técnica e interessante pelo seguinte. A história ela é uma ciência que não é exata. Eu acho que a parte magnífica da história é justamente isso, porque a gente pode trabalhar em cima das suposições, das ideias, procurar informações, procurar documentação e tudo mais. E a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma grande diferença entre a história e a pré-história. Então, a gente sempre fala muito da história do Mato Grosso, mas algumas partes, na verdade, não é história do Mato Grosso, é pré-história do Mato Grossense. Então, assim, o que os historiadores mais tradicionais até chamam de pré-história? É aquela parte que a gente não tem tanta documentação assim. E essa parte que você está fazendo referência é justamente essa parte. Nós não temos muita documentação sobre a vinda, por exemplo, do Manuel Pires de Campos, o chamado Manuel Bicudo, que funda, né, o acampamento de São Gonçalo Beira-Rio, que é justamente este momento que você está citando. Então, nós temos aí uma linha muito tênue neste momento do que é pré-história e do que é história do Mato Grosso. Mas a primeira missa foi rezada realmente lá no Cochipó do Ouro. Sim, porque... No Arraial dos Freitas. Exatamente. Foi rezada aí porque nós temos essas informações. Agora, exatamente qual foi a movimentação deles, existem alguns historiadores que defendem uma certa movimentação e outros que defendem outra. O que eu acredito, obviamente, é que eles chegaram primeiramente no Arraial de São Gonçalo e ali eles fundaram um acampamento e esse acampamento foi ponto de parada e de pouso de muitos bandeirantes, tá? Só que quem realmente chega aqui e a partir daí nós temos vasta sim, não vamos dizer vasta, mas nós temos uma documentação um pouco mais interessante, é justamente do Antônio Pires de Campos, que é filho do Manuel Bicudo, filho de Manuel Pires de Campos, que fundou o acampamento de São Gonçalo. Então, o que é certo eles vieram para cá, pararam no Arraial de São Gonçalo, né, e continuaram a viagem chegando até o Cochipó do Ouro. A partir do Cochipó do Ouro, que eles começam a fazer outra movimentação, outros deslocamentos, chegando até a região do Porto, chegando até a região da Prainha. Tá? Então, na minha opinião, essa é a movimentação mais lógica dentro daquilo que a gente já viu de documentação e já viu de relatos, de documentos, de livros falando sobre o assunto. Porque é aquele ponto que eu estava falando para vocês. A história do Mato Grosso, por muito tempo, foi contada somente por historiadores paulistas.
historiadores radicados em São Paulo. E hoje assim, desde a década de 70, mas isso vai fervilhar muito no final da década de 80 e início de 90, nós vamos ter uma produção muito grande, regional da história do Mato Grosso. E isso vai fazer com que haja muitas vertentes diferentes daquilo que até então se estudou de história do Mato Grosso vinda de São Paulo. Tá? Então, assim, eu costumo estudar esses dois lados. Qual é a visão dos historiadores paulistas sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, e qual é a visão dos historiadores do Mato Grosso sobre isso? Então, por incrível que possa parecer, muitos deles têm verdadeiras desfiladeiros, assim, diferenças muito grandes, né? Mas isso é natural. Na história, isso acontece naturalmente, tá? Nós estamos conversando com os ouvintes da Rádio Assembleia e também com os telespectadores da TV Assembleia. Para lembrar, aqui estamos com o historiador Gênesis Barbará, que está nos contando a história da nossa capital mato-grossense, a segunda capital, né? Sim. Que é Cuiabá, porque a primeira é Vila Bela. Vila Bela. E nos acompanha também o jornalista Osmair Thiago. Antes de ir para o segundo bloco, conta pra gente essa história, como que Cuiabá se torna capital? Isso é uma disputa ferrenha de elites, né? Então, a história do nosso estado, assim como a história de vários outros estados, ela é recheada de disputas entre elites regionais. Então, nós tivemos disputas entre as elites, os coronéis do Sul e os coronéis do Norte, que depois acabou caindo a divisão do estado. E nós tivemos, anterior a tudo isso, uma disputa entre as elites de Vila Bela e as elites cuiabanas. A elite de Vila Bela, ela tinha uma relação muito próxima das elites lá da região do Pará, do Maranhão, do chamado estado do Grão-Pará e Maranhão. Já a elite cuiabana, ela tinha uma relação muito próxima às elites da corte da cidade do Rio de Janeiro. Isso é até interessante porque a cultura cuiabana, na minha opinião, ela tem dois momentos muito distintos, que depois a gente pode falar sobre isso. Então, assim, essa elite de Vila Bela, com o tempo, ela vai perdendo força, com o tempo, ela vai perdendo poder. E isso vai acontecer principalmente quando dois governadores eles acabam deslocando a sua residência. A residência dos governadores deveria ser na capital, né? Mas dois governadores, o Oenhausen e, posteriormente, o Francisco de Paula Magesse, eles transferem a sua residência para Cuiabá. Até porque Cuiabá, apesar de não ser capital, era muito mais bem estruturada enquanto cidade do que Vila Bela. Isso em que ano? Isso foi no início do século XIX, tá? No início do século XIX, eu estou falando dos anos aí de 1800, por volta ali de 1805, 1806, tá? Tanto o Oenhausen é quem funda a Santa Casa, né? E a Santa Casa foi fundada em 1812, se eu não me engano. Então, o Oenhausen, quando ele transfere para cá, ele vai, além de transferir para cá, ele vai trazer grandes problemas, porque ele foi o verdadeiro governante incompetente. Então, ele vai deixar os salários dos servidores públicos atrasados por quase um ano, né? Ele vai promover... Isso já desde aquela época. Desde aquela época. Então, assim, e ele patrocina festas quase que semanais e que duravam dias, justamente para que analgesiasse a mente desses servidores públicos, das pessoas da cidade. Porque a gente não pode esquecer que a cidade também depende do recurso público, né? Então, se os servidores públicos não estão recebendo os seus vencimentos, a cidade inteira vai sofrer. Então, o Oenhausen, ele vai promover essas festas justamente para as pessoas esquecerem daquilo que elas estavam passando. Então, nessas festas eles vão ter música, eles vão ter comida, então eles não vão sentir tanto assim. Só que, obviamente, que um dia ele não vai conseguir manter isso por muito tempo. Ele vai ser substituído pelo Francisco de Paula Magesse, que vem com o objetivo de botar ordem na casa. Só que a gente sabe que botar ordem na casa é cortar na própria carne. Então ele vai ter que tomar medidas fiscais, medidas administrativas, e as pessoas não vão gostar. E uma dessas medidas, por exemplo, é acabar com festa, né? Então as pessoas não vão gostar disso. A elite de Vila Bela vai aproveitar toda essa situação e vai para cima do governador e começa a criticar o governador à distância. E a mesma coisa vai acontecer aqui em Cuiabá. Então você vai ter a elite de Vila Bela, a elite cuiabana criticando esse governador. E o governador estava tentando botar ordem na casa e não vai conseguir.
Esse governador, ele era agredido nas ruas, a esposa dele também era agredida nas ruas e tudo mais, né? Fisicamente até. Então, e era um lugar provinciano muito menor que hoje, né? Muito menor. Mas, Gênesis, nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta falando sobre as histórias de Cuiabá. Até logo. Voltamos do intervalo, do entrevista coletiva. Nosso convidado de hoje, Gênesis Barbará, que é um historiador, e nos acompanha nessa entrevista o jornalista Osmair Thiago. A gente, no bloco anterior, a gente estava falando sobre Cuiabá e Vila Bela, Sim. né? Pelo meu conhecimento de história, Vila Bela foi assim um avanço dos portugueses além do Tratado de Tordesilhas. E por isso que colocaram a capital lá. Mas aqui era mais confortável. E você pode continuar daí essa história para a gente. Na verdade, o que avança Tordesilhas são os bandeirantes. Os bandeirantes, eles ultrapassam Tordesilhas e começam a ocupar um território que não era português, era o território espanhol. Então, quando os espanhóis perceberam, todo o território que era deles estava cheio de português. Então, isso, de certa forma, é uma grilagem. Antiga, mas é uma grilagem, né? Então, a gente costuma dizer, está no sangue, né? Então, assim, os portugueses começaram a ocupar, os bandeirantes começaram a ocupar todo o território espanhol. Quando os espanhóis perceberam, estava cheio de português. E aí começa uma discussão entre a Espanha e Portugal para decidir como que ia ficar essa situação. Então, em vez de entrar em guerra, que seria algo extremamente dispendioso, muito caro, eles decidiram fazer um acordo e firmaram o chamado Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Madrid, que foi assinado lá por anos de 1750, 1751, ele vai definir que todo aquele território que era espanhol, mas estava ocupado pelos portugueses, passava a ser território português. E aí, o que Portugal vai fazer para garantir a posse do território e impedir que, de repente, os espanhóis fizessem o processo contrário, igual que os portugueses fizeram? Ou seja, os espanhóis, de repente, começaram a ocupar aquele território. Eles começam a fundar em toda a fronteira oeste do Tratado de Madrid, eles começam a fundar cidades, começam a fundar fortes, hospitais, e Vila Bela não vai ser diferente. Então, Vila Bela foi escolhida pelo nosso primeiro governador, né, o Antônio Rolim de Moura. Ele foi escolhida como primeira capital pelo seu ponto estratégico. Tá? Pelo seu ponto estratégico politicamente e também militarmente. Geograficamente, ela ficava numa posição em que eles teriam que defender somente um flanco e não vários, ou seja, eles poderiam ser atacados principalmente por uma posição e não por várias. Então, isso também acabou fazendo com que ele escolhesse aquela região, entendeu? Como a primeira capital. Só que era uma região muito distante. Por isso até a própria... Ainda é distante. Ainda é muito distante. E não tinha a mesma rota utilizada pelos habitantes de Cuiabá, que era a Bacia Platina, porque lá é bacia amazônica. Então, onde nós estávamos antes, na questão da disputa entre a elite de Cuiabá e Vila Bela. Então, o que acontece? O governador é deposto e surge uma junta governativa em Cuiabá. Isso em que ano? Só para situar os ouvintes da Rádio Assembleia e também os telespectadores. Isso vai acontecer ali por volta de entre 1715 e 1720, essa disputa aí, tá? É uma disputa longa. Entre 1715 e 1720 começa uma disputa. Não existe uma data e um ano correto. É uma disputa que dura alguns anos. Então, nós vamos ter uma elite governativa, né? Uma junta governativa em Vila Bela e uma junta governativa em Cuiabá. E elas começam a disputar o poder. A questão aí vem justamente das relações políticas. A decisão de quem vai ser a capital vem dessas relações políticas. Qual? Então, lembra que eu falei para vocês que as relações políticas de Vila Bela era com a região do Grão-Pará e Maranhão, né, o norte do Brasil. E as relações políticas de Cuiabá era com o Rio de Janeiro, onde ficava a corte portuguesa. Então, neste momento, nós estávamos passando por um momento no Brasil como um todo bastante ímpar. A família real portuguesa tinha voltado para o Brasil e deixado o filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Então, nesse momento, a elite de Vila Bela, a elite de Cuiabá, que possuía uma boa relação com a corte, com Dom Pedro, chega e questiona Dom Pedro. E aí, Dom Pedro, você vai apoiar no Rio de Janeiro? Você vai apoiar quem? Dom Pedro, não, vou apoiar vocês, de Cuiabá. Então, nesse momento, Dom Pedro diz não, a capital é Cuiabá.
Só que quando ele diz isso, ele não tinha o poder para dizer oficialmente que a capital era Cuiabá. Mas só dele dizer isso, Cuiabá já se sentiu a capital. Então, todo o processo de reconhecimento de Cuiabá como capital é um processo muito longo. Em 1822, nós temos a independência, não é a independência formal do Brasil, mas é o Grito do Ipiranga que inicia esse processo, né? E Dom Pedro, nesse momento, diz não, que Cuiabá é a capital. E em 1825, quando o Brasil reconhecidamente foi independente, recebeu o aceite da coroa portuguesa, Cuiabá recebe o foro de capital. Então, assim, o ano real, assim, o ano que Cuiabá passa a ser oficialmente, ou seja, de fato e de direito capital, é 1825, quando Dom Pedro dá o foro de capital a Cuiabá. Mas, de fato, Cuiabá já era capital já há muito tempo. E a partir... Gênesis, o interessante de tudo isso, ser voltado para a história, para a mentalidade, para esse choque cultural, né? Você, inclusive, apontou aí que Cuiabá, a nossa cultura, são dois mitos distintos. É por aí? Nós temos dois momentos, na minha opinião, daquilo que a gente estuda, né, sobre a cultura cuiabana. Então, eu costumo dizer o seguinte, a cultura cuiabana tem o seu primeiro momento, que é uma cultura muito bandeirante, aquela cultura de raiz bandeirante paulista e do nativo. E aí, quando os rios, né, quando a hidrovia, quando a Bacia Platina começa a ser utilizada amplamente como via de transporte de passageiros e carga, há uma revolução cultural aqui em Cuiabá. Por quê? Vejam bem, se a gente for analisar, quando o cuiabano, quando o habitante aqui da cidade, ele começa a passar, a procurar viajar e tudo mais, estudar, ele vai estudar onde? No Rio de Janeiro. A maioria dos grandes, né, e dos mais antigos engenheiros, advogados, médicos, professores aqui da nossa cidade, eles estudaram no Rio de Janeiro. E o Rio era mais longe do que várias outras e muito mais longe. Regiões. Então, a viagem durava cerca de 30, 40 dias utilizando os rios. Era uma viagem muito longa, né? Mas era, vamos dizer assim, o ponto que eles mais gostavam de ir, que a população que mais gostava de ir, né? Então, eles iam para o Rio de Janeiro. Aí vejam vocês que a partir daí a cultura cuiabana começa a sofrer uma certa interferência que eu digo positiva, dessa cultura carioca, que é uma cultura de raízes muito mais portuguesas do que a cultura de São Paulo. Veja bem que o campograndense tem uma cultura mais paulista. E já o cuiabano tem uma cultura mais carioca. Até hoje os times, os clubes de futebol vão torcer. Exato. Rio de Janeiro. Exatamente. Vasco, Flamengo, Se Fluminense. você perguntar, a cada 10 cuiabanos, pelo menos uns 8, 9 torcem para times cariocas. O linguajar cuiabano, puxando R e S, é tipicamente do linguajar carioca, que é tipicamente do linguajar português. Ah, mas você vai dizer, mas Gênesis, mas é diferente. É claro que é diferente. Nós não estamos no Rio de Janeiro, nós estamos no Mato Grosso, nós estamos em Cuiabá. Então aqui nós vamos sofrer a interferência de outras culturas que o carioca não sofre. Então, o puxar o R e o S do cuiabano, ele tem origem, na minha opinião, carioca, portuguesa, mas aqui ele vai sofrer outras influências, outras miscigenações culturais, que faz com que não seja um linguajar idêntico ao carioca, mas ele tem influência desse linguajar, né? Mas uma influência clara. Então a gente tem esses dois momentos distintos. Aquele primeiro momento onde a cultura é bem de raiz bandeirante, na raiz nativa, e um segundo momento que ele possui essa influência muito grande do Rio de Janeiro, devido aos rios. E uma comparação que eu acabei de fazer, que eu devo repetir, o campograndense. As pessoas de Campo Grande, os habitantes de Campo Grande, eles possuíam uma relação muito mais próxima de São Paulo, por quê? Campo Grande tinha ligação com São Paulo pela ferrovia noroeste do Brasil, a NOB, que funciona até hoje, e o cuiabano, a hidrovia com o Rio de Janeiro. Então isso fica claro, o porquê das culturas serem diferentes e o porquê que isso vai levar lá na frente a uma disputa também política. Porque se a cultura é diferente, tudo leva lá na frente a levar a outro tipo de disputa. A partir de que momento Cuiabá deixa de fazer parte da capitania de São Paulo e passa para o estado de Mato Grosso? Então aí é o seguinte, ali por volta de 1726,
O Rodrigo César de Menezes, que era o governador de São Paulo, da capitania de São Paulo, não podemos esquecer que a capitania de São Paulo é composta por Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, daquilo que é hoje, né? Ele vem para cá para fiscalizar de perto essa retirada do ouro. A segunda casa de fundição fundada no Brasil foi em Cuiabá e a primeira em Vila Rica, que gerou todo aquele problema com Tiradentes e tudo mais. A segunda foi em Cuiabá, para a gente ter noção da quantidade de ouro que aqui tinha. Então ele transfere a capital para cá justamente para poder fiscalizar de perto. E obviamente que assim que ele vem para cá, Cuiabá deixa de ser um arraial e passa a ser vila. Então, nós éramos, que eu estou me achando, né? Nós éramos até então um arraial da Forquilha, e quando o governador vem para cá, passa a ser uma vila, Vila Real do Senhor Bom Jesus. Só que quando um arraial deixa de ser arraial e passa a ser vila, nós vamos ter consequências. Por exemplo, aumento de impostos. Os impostos vão aumentar, né? Aumento da fiscalização. A fiscalização vai aumentar. Aumentou os impostos, aumentou a fiscalização, o governador está aqui de olho em tudo, né? O brasileiro não gosta de ser fiscalizado. O brasileiro não gosta de pagar imposto. Mas isso tem uma explicação até. O brasileiro não gosta de pagar imposto por quê? Ele até paga, mas se ele vê o resultado. Tudo sobe, tudo fica mais valorizado, o terreno, enfim, né? Exato. Então, tudo vai subir. Então, todo esse processo vai fazer com que a população daqui comece a ir embora de Cuiabá. Por quê? Porque eu tenho muita fiscalização, muito imposto e o ouro de aluvião que foi encontrado pelo Miguel Sutil na região da Praia em 1721, nós já estamos em 1726 para 27, começou a acabar. Então a população começa a sair aqui de Cuiabá, e Cuiabá foi uma das cidades com maior número de habitantes do Brasil, uma das, tá? E começa a surgir aí o entorno cuiabano, que alguns chamam de Baixada, que é uma expressão muito pejorativa, incorreto, geograficamente o correto é falar depressão cuiabana, mas eu gosto de chamar de região do Vale do Rio Cuiabá. Eu prefiro chamar dessa maneira. Então, todo esse entorno cuiabano começa a ser ocupado a partir desse momento, surgindo regiões como Lavra dos Cocais, que é Livramento, Nossa Senhora do Bom Parto, que é Diamantino, né? A questão também de Nossa Senhora do Rosário, que é Rosário Oeste. Toda essa região começa a surgir a partir desse momento. Muito bem. Mas aí descobre ouro novamente na prainha. Opa, tem com vontade e com força o ouro aqui. Né? Aí eles começam a encontrar ouro constantemente em todas as regiões. A questão é que a partir daí Cuiabá passa a ser uma cidade muito mais comercial do que de garimpo. Passa a ser uma cidade muito mais comercial. Porque o comércio ele gera mais lucro do que o ouro na região de garimpo. E isso é coisa óbvia. A gente sabe que no garimpo 1 litro de pinga vale muito mais do que ouro. Por quê? É a famosa lei da oferta e da procura. Tem muito ouro, o preço do ouro é baixo. No garimpo, na região. Então, Cuiabá passa a ser uma região muito mais voltada para o comércio. E as pessoas começam a se deslocar para Cuiabá para fazer esse comércio. Mas quando que o Mato Grosso deixa de fazer parte da capitania de São Paulo? Quando ele se torna autônomo. Então, em 1748, o Mato Grosso se torna uma capitania independente. Quem vai ser o primeiro governador? Antônio Rolim de Moura. Tá? Que a mando do rei de Portugal... Trouxe uma carta, né? Trouxe uma carta para cá. O Mato Grosso passa a ser uma capitania, se separa de São Paulo e ele vai em busca de um local para fundar a primeira capital. Vejam vocês que Vila Bela só é oficialmente colocada como capital depois da assinatura do Tratado de Madrid. Então, Vila Bela surge em 1752. Ô, Gênesis, e o Centro Geodésico da América do Sul fica realmente no Campo do Dorique, onde está a Câmara Municipal hoje, ou Chapada dos Guimarães? Eis a questão. Eis a questão. Eu não sou geógrafo, apesar de eu gostar muito de geografia. Tem gente que fala que fica em Chapada, tem gente que... Mas eu discuto... Aqui na nossa capital. Eu discuto muito isso com o meu amigo, o professor Franks, e ele, conversando com ele sempre deixou claro para mim o seguinte, que para você chegar a um ponto geodésico, você chegar até um centro, você precisa ir fazendo marcações. E lá em Chapada você tem uma dessas marcações, mas que realmente o centro geodésico, o ponto geodésico, fica lá na Praça Pascoal Moreira Cabral, ali no antigo Campo de Ourique, onde fica a Câmara Municipal hoje. Só que, se você pegar a foto original dele, ele era alto, né? Então hoje ele está lá embaixo. É muito comum, principalmente em regiões muito antigas, de você ter cidades em cima de cidades. Então daqui a alguns séculos, nós vamos ter embaixo de Cuiabá outras cidades.
Não, obviamente, cidades embaixo da terra. Então imagine vocês que o ponto geodésico, a estrutura dele, né, o marco dele era bem alto e hoje só está a pontinha dele para fora. Né? A segunda grande invasão, assim, foi a dos sulistas na década de 1970 em Cuiabá? Quando eu vim para cá, eu mudei para Cuiabá em 1990. Quando eu vim para cá, nós não tínhamos uma grande quantidade de, como a gente costuma dizer, de sulistas aqui. Era muito difícil você encontrar, como eu, uma pessoa de olhos claros em Cuiabá, né? Mas era muito comum você encontrar isso no interior. Então eu costumava dizer que em Cuiabá, perto do resto do estado, parecia outro planeta. Porque as pessoas aqui eram muito diferentes, a cultura era muito diferente, as pessoas eram muito diferentes, e você viajava pouquíssimos quilômetros, você parecia que estava em outro país, né? Porque as pessoas já eram bem diferentes. Só que isso com o tempo começou a mudar, porque querendo ou não, Cuiabá é a capital, Cuiabá vai centralizar aqui as universidades e tudo mais, então você vai ter, obviamente, não um êxodo, na verdade, você vai ter um deslocamento natural dos habitantes do interior do estado para Cuiabá. Tá? Por mais que, na minha opinião, isso até tentou, de certa forma, ser contido, você funda uma universidade estadual, mas impede que essa universidade estadual tenha uma sede em Cuiabá. Isso, até hoje, eu acho isso um pouco complicado, mas não vamos discutir isso. Mas você tem, no interior inteiro do Mato Grosso, né, polos da Unemate. Então, isso até segura um pouco as pessoas lá. Mas hoje, Cuiabá, eu costumo dizer, Cuiabá hoje virou praticamente uma cidade até meio que cosmopolita. Porque você tem gente de vários locais do estado, do Mato Grosso, vários locais do nosso país e até mesmo do mundo vivendo aqui. Agora, esse deslocamento, essa vinda de sulistas para cá, vai ter dois momentos. Primeiro, na década de 50, com Getúlio Vargas, na chamada Marcha para o Oeste, né? E depois há uma certa continuidade, porque o Juscelino Kubitschek também, ele não vai criar um plano para esse deslocamento, mas incentivando o desenvolvimento do Centro-Oeste, naturalmente o JK vai conseguir fazer com que as pessoas venham para cá. Mas fortemente nós vamos ter a partir da década de 70 com os governos militares. Aí sim, nós vamos ter um grande deslocamento populacional de sulistas para cá, que vão desenvolver o estado de Mato Grosso como um todo, né, principalmente no setor agrícola, né, que hoje não é só o que basicamente sustenta o nosso estado, mas é o que sustenta o nosso país como um todo. Né? Ô, Gênesis, estamos chegando nos 300 anos da nossa capital, da nossa Cuiabá. Faltam 3 anos apenas. Qual a Cuiabá que você quer para esses 300 anos? O sonho que você chegou, está estagnado hoje aqui, dificilmente não sai mais da terra, enfim, né? Qual a Cuiabá que você imagina para você? Essa Cuiabá, ela é muito diferente de outras capitais brasileiras, cidades grandes completando esses 300 anos? Que Cuiabá que você imagina do que foi, do que passou, do que estamos hoje e a Cuiabá que você planeja para o futuro? Que Cuiabá que é essa? Pois é, você disse, eu comecei a lembrar de quando eu cheguei aqui. Mudou muito? Muito, e você sabe. E que Cuiabá que você imagina assim no... Olha, tem uma música regional, apesar também de ser de um pau rodado como eu, do Pescuma, que diz que a cidade vive dos que vivem nela. E isso, para mim, é letra maravilhosa. Letra maravilhosa, um poeta magnífico. E o que eu penso de Cuiabá, o que eu queria para essa cidade, é justamente que ela fosse aquela Cuiabá antiga. A Cuiabá antiga? Não sei se isso é ser muito saudosista, mas eu tenho muita saudade daquela Cuiabá em que a gente andava no centro da cidade tranquilamente, que a gente subia o Morro da Luz tranquilamente. Dos casarões, as pessoas na janela. As pessoas na janela, ali as pessoas nas ruas. Na cadeira, batendo papo, janela aberta, dormindo com janela aberta, né? Mas isso é algo, infelizmente, natural. A urbanização, né? A modernização, o próprio capitalismo leva a essa questão da violência e de tudo isso. Eu vejo que, basicamente, o problema da cidade é um problema de violência, mas que isso tem em todas as capitais. Mesmo porque chegou os prédios, os edifícios, os arranha-céus, aí, enfim,
Cuiabá cresceu para cima, né? Mas tem algo em que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a questão da cultura. Então, esse dia a gente estava resolvendo uma questão de vestibular sobre cultura da região e a gente estava falando tinha uma alternativa lá sobre Siriri e Cururu, dizendo que o Siriri e Cururu foi uma questão errada, que foi, vamos dizer assim, engolido pelas culturas de massa como o funk, o pop, o hip hop, o rock e tal, não sei o quê. Mas é forte, né? É uma cultura forte. É uma cultura muito forte. E eu vejo que algumas administrações anteriores, elas incentivaram, com festivais internacionais, Siriri, Cururu e tudo mais, a manutenção dessa cultura cuiabana. E hoje a gente procura, eu dentro da minha profissão, dentro da minha empresa, hoje que a gente tem um colégio, eu procuro fazer, em vez de festa junina, essa semana nós vamos ter um festival da cultura cuiabana. Lá nós não temos festa junina. A festa junina é uma cultura muito do estado onde eu vivia, onde eu nasci. Só que não é uma cultura cuiabana. Se a gente for analisar, a dança folclórica junina é uma dança como é o Siriri aqui em Cuiabá. Então, em vez de a gente vangloriar uma cultura que não é do estado, a gente prefere, obviamente, utilizar uma cultura do estado. E nós temos grupos de Siriri e Cururu espalhados pela cidade, mas a gente vê que existe assim pouco incentivo. E incentivo não é só dar dinheiro. Incentivo é você criar eventos para que eles possam se apresentar. Porque o que eles querem não é ganhar dinheiro, eles só querem mostrar a cultura deles. Só isso. Então é isso que está faltando. Se antes a gente andava ali pela região do Dom Aquino, né? A região do Praeiro, a região São Gonçalo Beira-Rio, o próprio São Gonçalo Beira-Rio, e a gente via as pessoas dançando assim, de maneira... São Gonçalo Beira-Rio até hoje é o berço ainda dessa... Até hoje. A gente via as pessoas dançando e celebrando a sua cultura assim, de maneira muito espontânea. Hoje a gente não vê mais isso. E falta, obviamente, esses espaços, esses eventos para que as pessoas possam mostrar aquilo que faz parte da cultura deles. Né? Então, eu não sou cuiabano, como eu disse, sou um pau rodado, mas meus filhos são cuiabanos, todos os 3 são cuiabanos. Apesar de uma certa pressão até da minha mãe de fazer com que eles nascessem em São Paulo, eles são cuiabanos. Né? Eu já comi, acho que umas 300 cabeças de pacu. Obviamente daqui não vou sair. Quando eu cheguei aqui, eu senti esse choque cultural do alimento, da comida. Foi muito difícil aprender e gostar de comer pequi, de gostar, um prato muito complicado de eu conseguir entender a complexidade do sabor, foi o quibe de mamão. Ou seja, como que você pode fazer um prato de carne seca e mamão verde? É algo meio... sem explicação. E é delicioso, hein? E é muito bom. É algo sem explicação. Agora, o que tem que deixar claro que... A feijoada tem que acompanhar um quibe de mamão. Um quibe de mamão. Mandioca cozida com carne assada. Isso, lá em São Paulo não se come mandioca cozida. Gaúcha é com pão, né? Em São Paulo se come com pão, né? Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul também, Cultura com forte. vinagrete e tal, mas com maionese de batata, mas com mandioca não. Então hoje a gente não consegue mais fazer um churrasco que não tenha mandioca. E quando eu vou para São Paulo, eles falam assim, não vai cozinhar aquela mandioca pra gente? Mas a primeira vez para eles foi bastante complicado, né? Mas tudo isso é uma evolução da cultura paulista, ou seja, se a gente for analisar, é a comida tropeira, do tropeiro. Se a gente pegar, como que o mineiro come feijão? É o feijão tropeiro. Só que o feijão tropeiro, se você for chegar aqui em Cuiabá, o feijão tropeiro é diferente, é o feijão empamonado. Que se você for analisar, é um feijão mais simples, por quê? Ele começa a viagem cheio de mantimentos e termina com pouco. E o que acompanha, você ressaltou ali, o quibe de mamão, a feijoada é uma feijoada diferenciada. Diferente. Tem é feita basicamente o de osso boi. corredor, a tripa, o bucho. Né? A feijoada cuiabana é feita de miúdo de boi, basicamente, e não de porco. Ingredientes do boi. Do tropeiro. Porque o boi é mais fácil de transportar, porque ele vai andando. A tradicional carioca do Brasil afora é do suíno, né? É o suíno. Enfim, porque diferenciada. É difícil transportar suíno. Agora, o boi não. O boi, ele anda sozinho. Onde você vai tocando, ele vai. E comida forte também, né? E comida é extremamente Devido forte. ao trabalho regional, enfim. Comida é extremamente também. forte. Fazer um doce de talo de mamão,
que é o furundu. E falar de história e não falar de gastronomia, a gente não fala de história, não fala. né? Tudo faz parte da Tudo cultura. faz parte da cultura. Assim, a conversa muito boa, eu aprendi muito, eu acredito que o Osmair também. E se ficar aqui... Vai embora, né? Nós vamos 2, 3, 4 programas, né? Exatamente, falando de Cuiabá. Quero agradecer muito ao Gênesis Barbará, que é o historiador. Osmair Thiago, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a entrevista coletiva fica por aqui. Até a próxima.